Torcedor, sejam muito bem-vindos. Temos um corte aqui do programa Tá na área, trazendo as últimas informações do Palmeiras, que enfrenta o Chelsea de olho em uma vaga na semifinal da Copa Mundial de Clubes. E fica bem próximo aí de, quem sabe, o tão sonhado e almejado título mundial que o Palmeiras busca há tanto tempo. Torcedor, e já conto com a ajuda de vocês. Dá aquela moral, se inscreva no canal e deixa seu like para não perder nada do Verdão. Tudo bem? Camila, Raed, Pedro, Grafa, todo mundo ligado com a gente. Tá um pé d'água aqui agora, gente. Olha, a gente passou muito calor no treino hoje pela manhã, os jogadores também, e agora chovendo bastante. Daqui a pouco pinta aquele alerta dos raios, né? A gente já tá até acostumado que esse é o dia a dia por aqui, mas claro, esse verão que tá bem intenso por aqui acaba afetando muito essas questões aí no nosso dia a dia e no dia a dia dos jogadores das delegações também. Bom, como eu falei, hoje teve treino do Palmeiras. Foi um treino pela manhã e foi a primeira vez dessa semana que o técnico Abel Ferreira teve os titulares em campo. Porque ontem o Palmeiras foi a campo, né? Depois da vitória contra o Botafogo, teve o domingo de folga e tal. Só que foi só com os reservas em campo. Aí hoje pela manhã não. Hoje estava todo mundo em campo, só não estava em campo o Piquerez, porque ele apresentou um quadro gripal e aí foi poupado do treino de hoje. O Paulinho também não, porque sempre faz aquela recuperação mais intensa, que a gente tem falado muito nos últimos dias sobre a situação do Paulinho, então ele também não estava em campo. Mas a questão do Piquerez também, ele teve essa questão médica, mas ele também não vai jogar na próxima sexta-feira, porque está suspenso, levou dois cartões amarelos e até as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, então fica fora desse jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. E aí, claro que um dos destaques do treino de hoje foi justamente o substituto do Piquerez, o Vanderlan, jogador formado na base do Palmeiras, 22 anos, ele que já teve aí várias oportunidades no elenco profissional, sempre substitui o Piquerez quando é necessário. E é uma tarefa difícil, né? Porque o Piquerez é um jogador muito importante aí na escalação do Abel Ferreira, no esquema tático do Palmeiras. É um jogador que realmente faz falta quando não está em campo, então o Vanderlan vai ter que cumprir esse papel na próxima sexta-feira e como eu falei, um papel que é uma grande responsabilidade para um jogador tão jovem. Além do Vanderlei, a gente já sabe, tem a mudança na zaga, também não deve ser muito diferente daquilo que a gente já está pintando, Mikael e Bruno Fux, porque são os substitutos naturais, jogadores que não são a dupla de zaga titular, mas costumam aparecer eventualmente, um, eventualmente outro, jogaram juntos só duas vezes, ainda não aqui na Copa do Mundo de Clubes, mas jogaram juntos na Libertadores em Cristal, o Palmeiras goleou em casa. E na última rodada do Brasileirão, antes do Palmeiras vir aqui para os Estados Unidos contra o Cruzeiro, e aí sim uma derrota. Então tem aí uma vitória e uma derrota essa dupla de zaga do Palmeiras que vai entrar em campo na sexta-feira. Mas hoje, nesse treino, a gente pôde acompanhar só o comecinho. O Palmeiras está treinando no complexo do Philadelphia Eagles, que é bem pertinho aqui do estádio. O Palmeiras jogou nesse estádio contra o Botafogo, vai jogar também aqui no jogo contra o Chelsea e está treinando aqui perto. E esse treino foi só aqueles 15 minutinhos protocolares. A gente até ficou meio mal acostumado quando a gente fala de Palmeiras aqui na Copa do Mundo de Clubes, porque a gente estava vendo muito treino, estava acompanhando muitos treinos lá na base do time, na Universidade da Carolina do Norte. Mas aqui o pessoal tem que seguir as regras do convidado, né? Então o Philadelphia Eagles coloca ali uma regra muito estrita, a gente pode ficar só 15 minutinhos mesmo dentro do centro de treinamento. Agora, a gente pôde acompanhar o Abel Ferreira fazendo uma espécie de esquema tático uma hora ali com os jogadores. Logo no fim do treino, já depois quando a gente retornou, porque o Vanderlan deu uma entrevista coletiva no fim do treino, e aí o Abel, ele tava junto com o Rafael Veiga, o Mike, o Flaco Lopes, tava todo mundo lá aquele fim de treino, todo mundo já tinha tirado as chuteiras, até o Abel já tava descalço. E aí ele tava fazendo um esquema tático com os sapatos dele ali, uma cena muito curiosa. E essas cenas que a gente tem acompanhado tudo, né, todas nesse dia a dia do Palmeiras por aqui. Bom, mas como eu falei, teve entrevista coletiva do Vanderlan e claro que ele falou sobre como essa semana é uma semana importante, claro, para o Palmeiras, mas principalmente para ele. Vamos ouvir o Vanderlan. Com certeza, acho que pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. Eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim, porque ele é um jogador experiente, de muita qualidade e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante, me dando dicas e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente. Para o Palmeiras, ser visto mundialmente, o Palmeiras já é conhecido, mas a gente poder mostrar o nosso futebol dentro de campo para o mundo todo, isso é muito importante para o Palmeiras, para os jogadores, para todos, trabalho da comissão também.
E qual é a outra pergunta? Em Desculpa. relação à torcida. Em relação à torcida, é o nosso 12º jogador. Estão fazendo uma festa linda em todos os jogos aqui nos Estados Unidos. E quando a gente falta um pouquinho ali dentro de campo, a torcida vem, canta, grita, apoia. Isso não dá um fôlego a mais para conseguirmos correr mais um pouquinho ali, para entregar muito e tenho certeza que será mais uma linda festa. Para mim, particularmente, eu sou do interior da Bahia, uma cidade bem pequena, então é muito. Passa um filme na cabeça. Sair de lá do interior, uma cidade bem pequena chamada Brumado, e vir aqui para os Estados Unidos jogar para o mundo todo ver. E não tenho dúvida que com o Luiz, com o Estevão, com o Alan, não é diferente. Passa um filme na nossa cabeça, porque a gente sempre sonhou em ser jogador profissional do Palmeiras. E hoje está tendo essa oportunidade em um campeonato tão importante. Acho que não tem palavras, não consigo descrever a felicidade. Perdemos o contato aí com a Gabi. O famoso congelou a imagem da Gabi Ribeiro. É muito frio, tá muito É frio. isso. Mas não tá não, tá calor danado. Chovendo lá na Filadélfia, enfim, mas a Gabi trouxe as informações do Palmeiras e ouvimos o Vanderlan, né, porque o Piquerez, além de gripado de não ter treinado hoje, por isso está suspenso, levou os 2 cartões amarelos, então não joga essa partida contra o Chelsea nas quartas de final. E essas são, acho que as grandes mudanças do Abel para essa partida estão nessa linha defensiva, né, que é ter uma novidade, que é o Vanderlan que ouvimos agora, entrando pelo lado esquerdo, e uma dupla formada por Mikael e Bruno Fux devem ser os substitutos aí para essa partida. Então são mudanças importantes na linha defensiva do Palmeiras, né? Com relação ao Mikael e Bruno Fux, eu imagino que o problema ali está um pouco controlado, apesar de não serem os titulares, mas é porque o grande jogador do Chelsea, o Pedro Neto, cai ali pelo corredor do lado direito e ainda tem a ajuda do Palmer, que também cai por ali. Então a questão do Vanderlan para mim é bem sensível ali no Palmeiras para esse duelo de quartas de final. O Abel tem que arrumar um sistema para que proteja o Vanderlan, porque os principais jogadores do Chelsea caem por ali. O Pedro Neto às vezes muda o corredor também, né? Não faz só o corredor do lado direito, mas é um jogador muito agudo ali quando cai pelo corredor do lado direito, enfrentamento direto com o Vanderlan. A gente retomou a conexão com a Gabi Ribeiro, tá ao vivo com a gente de novo da Filadélfia. Vocês estão achando que é só no Brasil assim? Internet aí nos Estados Unidos, Gabi? Tudo bem para você completar as suas informações aí do Palmeiras, minha amiga? Sabe, gente, que acontece de tudo hoje por aqui, viu? Eu tava ao vivo no intervalo do jogo do Real Madrid mais cedo, tava ao vivo no intervalo da Globo, e aí, de repente, eu comecei a dar as informações e a chuva caiu bem na hora, aí foi no meio do vivo mesmo, então o pessoal até brincou, então acontece, em televisão ao vivo é isso mesmo, né? Caiu o nosso sinal, mas falando em cair, cai cedo, não vai jogar contra o Chelsea. Eu vi que vocês estavam falando aí já da escalação, que é uma boa informação pro Palmeiras, né? Ele tá fora desse jogo, então o principal jogador do Chelsea não vai estar em campo. João Pedro é um jogador que está aí se apresentando agora essa semana, deve ficar à disposição, mas também não deve ser titular. Então o Abel começa a fazer, eu falei que o Abel estava fazendo as estratégias ali dele, então começa a fazer esse quebra-cabeça. E só para terminar, a gente falou dessas cenas super legais que a gente tem visto nesse dia a dia. Hoje a gente viu o Flaco Lopes também atacando de quarterback, viu? Um dos jogadores do Philadelphia Eagles esteve lá na academia, estava fazendo exercício, aí aproveitou para tirar foto com todo mundo, encheu as redes sociais de fotografia, e aí depois estava lá batendo uma bolinha, assim, digamos, com o Flaco Lopes, uma cena muito legal também que a gente flagrou hoje por aqui. Agora sim, agora entrego para vocês, Palmeiras voltando aos treinos amanhã de manhã, pessoal. Valeu, Gabi, obrigada pelas informações. É isso, ao vivo acontece de tudo, perdemos o sinal, mas conseguimos ouvir ainda as informações da Gabi, com um trocadilho que deixou o Raed cheio de inveja, né? Fiquei com dois já, né? Dois hoje já, né? Foram deles, Só dois, né? Deve estar se mordendo ali. Tá pensando num até o final do programa, mas, Moreno, importante a gente trazer, claro, o desfalque do Chelsea também, o Caicedo. Não jogar é bom pro Palmeiras, não ter esse reforço pro Chelsea, mas ao mesmo tempo o Palmeiras que vai ter muitas mudanças obrigatórias. E você imagina o Abel fazendo outras mudanças por conta do adversário, porque é um técnico que costuma mexer no time e fez isso contra o Botafogo nas oitavas, né? Assim, eu acho que essa plataforma que ele tem utilizado, desse time que com a bola fica num 3-4-2-1, eu acho que ele não vai mudar. A questão da entrada do Vanderlan é uma interrogação muito grande, exatamente pelo Vanderlan ser um jogador muito jovem, pela pouca minutagem que o Vanderlan teve na Copa do Mundo. Eu até estava na redação outro dia e tentei montar um campinho ali rapidinho com o Barreto e cheguei a dizer que talvez o Alan pudesse ser uma opção para jogar como um ala pela esquerda, porque embora ele tenha entrado mais pelo lado direito, ele é canhoto.
Então o pé dele dominante é o pé esquerdo, então ele poderia, de repente, auxiliar ali pelo lado. Mas importante também para o Abel é mestre nisso, em estar ali com o grupo, nessa gestão de elenco, de perceber quem é o jogador, do que ele pode extrair. Então, assim, se ele está confiando no garoto para um desafio desse tamanho, é porque o Vanderlan certamente dá conta disso, é muito habilidoso. Agora, o ponto forte do Vanderlan, a principal característica do Vanderlan é como um jogador de apoio, um jogador de ataque. Como o Raed bem citou, o lado direito do Chelsea é um lado que é muito forte, principalmente com o Pedro Neto. Falei aqui outras vezes, assim, o Chelsea, para mim, é uma equipe que tem 4 jogadores que são bem acima da média. O trio de meio-campistas, com o Cole Palmer, o Enzo Fernandes e o Caicedo que está fora, Sim. e o Pedro Neto. O restante do time, eu acho que é um time normal para o padrão do que a gente se acostumou a ver um grande europeu, que é o Chelsea. Então, assim, eu acho que tem muito confronto, tem duelo. Acho que o Palmeiras tem totais condições de fazer um jogo, talvez não um jogo tão de imposição como fez o Flamengo, por exemplo, mas um jogo muito coeso defensivamente, de conseguir fechar muito bem os espaços do Chelsea, conseguir agredir, machucar muito o Chelsea em saídas. Botafogo, Exatamente. É que o jogo contra o Botafogo foi um jogo de muita imposição. Sim. O Palmeiras, em determinado momento do jogo, amassou o Botafogo, muito também por conta de uma postura excessivamente defensiva que o Botafogo entrou no jogo, mas o Palmeiras não tinha nada a ver com isso, entrou com a postura que tinha que entrar. Foi para cima do Botafogo e criou as principais oportunidades. Acho que o cenário contra o Chelsea vai ser diferente. Vai ser um cenário de um Chelsea com mais posse de bola, com o Chelsea num jogo de paciência, tentando encontrar os espaços. O Palmeiras se defendendo muito bem, conseguindo incomodar nos contra-ataques em velocidade, que é uma estratégia que a gente já viu o Palmeiras conseguindo sair vencedor inúmeras vezes com o Abel. Agora, eu estava até vendo aqui, com relação à formação de meio campo, um possível substituto do Caicedo. Estava vendo que ele utilizou formações diferentes de meio campo nos 3 jogos da primeira fase. Então ele tem a opção, por exemplo, de entrar com o Reece James, jogando por dentro, formando essa dupla, uma dupla de volantes ali, com o Lavia e tendo o Enzo mais à frente. Ou ele pode recuar um pouco o Enzo, que o Enzo, quando tem jogado, ele tem jogado até um pouco mais avançada, né? Joga um pouco mais atrás. Uma dupla de volantes um pouco mais atrás, o Caicedo, o Lavia foi utilizado em vários jogos, e ele um pouco mais à frente, e o Cole Palmer flutuando pelo meio ou pela ponta e o Pedro Neto na outra, mas ele pode entrar com o Kunku também, jogando um pouco mais à frente, e aí seria um time ultra ofensivo para enfrentar esse Palmeiras. Então tem algumas opções também o Enzo Maresca para montar essa equipe. Eu confio que ele vai entrar com um lateral direito, né, o Gusto, e vai deslocar o Reece James para a função do Caicedo. E aí ele é mais seguro defensivamente no setor, que na última partida o Palmeiras colocou o Estevão, futuro jogador do Chelsea, que o Estevão jogou aberto pela esquerda, e aí ele teria um lateral direito com segurança e uma dobra, com o Reece James também caindo por lá. Eu imagino que o Maresca vai entrar assim com não uma dobra de laterais, né? Mas o Gusto e o Reece James um pouco mais por dentro. Ainda bem que você falou do Reece James, que eu achei que você tinha guardado o trocadilho pra agora, com a possibilidade de Chelsea. Ainda bem que não, mas aqui, grava que quer que pegou. E grava aqui, só pra gente trazer... Eu não peguei, eu também não. Não, da opção do Chelsea pra entrar se não for o James? Eu achei que você ia fazer um trocadilho com esse nome, mas deixa pra lá, não, deixa. No intervalo você me conta? Deixa eu passar. Melhor não, que eu Deixar o pessoal de casa curioso, não, então. quais são as opções do Chelsea pro meio campo? Se não for o Reece James? Se não for o que eu falei, se não for o Reece James... O francês. O francês. O francês. Francês. Aí você fala o nome do francês. Não vou falar. Você falou que é o francês que vai jogar ofensivo. O francês ofensivo? Um Kunku? Falei, olha, agora é trocadilho, mas agora já passou, já tive que explicar pro telespectador, mas não foi, tá? É o Reece James que deve jogar. E eu não falei, sigo sem falar. Grave, só pra gente trazer também uma possibilidade alternativa. Acho que não pra começar e talvez nem entre no campo, não entre no jogo, mas tem a possibilidade do Chelsea usar mais um brasileiro, porque o João Pedro tá oficializado, tá contratado pelo Chelsea, pode ser uma opção ainda na Copa do Mundo de Clubes. A FIFA permitiu essa inscrição, jogador revelado pelo Fluminense, já teve passagem no Brighton e agora tem um longo contrato com o Chelsea. Não imagino ele entrando, sendo titular nessa partida, mas vira uma opção, se tratando de um clube brasileiro, a gente sabe que o Maresca tem ali também a possibilidade de já observar o João Pedro, né? É verdade, é importante. E é importante para ele também, já se adaptando, conhecendo os novos companheiros, apesar de ter o duelo que ele teve nos últimos anos contra esses jogadores na Premier League. Mas a possibilidade dele entrar em campo também, acho que vai ser importante para ele estar enfrentando um clube brasileiro também. Eu acho que se tiver oportunidade, o treinador optar pela entrada dele, acho que é bem-vindo. É um grande atacante,
vive um grande momento e tem tudo para fazer uma grande temporada no Chelsea também. Tem uma outra situação também, né? O Dilap, que é o atacante titular hoje, também é recém-chegado. Então, E tem um pra chegar lá que tá no Palmeiras, né? Que já vai seguir caminho pelo Chelsea, que é o É Estevão o Chelsea também. atual campeão da Conference. Conference League, né? Queira ou não, é um clube que está se moldando, trabalhando para ser protagonista no futebol inglês, voltar a ser protagonista no futebol europeu também. Vai chegar jogadores importantes, já chegou jogadores importantes, tem a chegada do Estevão. Não é assim também por tudo que os bichos papões estão saindo dessa fase de Copa do Mundo, mas os que estão permanecendo também são grandes clubes. O Chelsea continua com um perfil de contratação muito claro, né? De jogadores jovens para desenvolver, gastando, pagando caro. Por exemplo, o Dilap, que o Raed citou agora, foi buscar no Ipswich Town, um jogador que fez uma excelente temporada marcando gols, mas assim, não é o Haaland que o Chelsea está contratando, um jogador de potencial, mas assim, o João Pedro, por exemplo, tem uma rodagem maior. tem O condição, Brighton inclusive, de pegar a tem titularidade. condição de chegar, brigar e se tornar titular. E pro Estevão, muita gente tá falando, né, que ainda não teve um grande jogo dele na Copa do Mundo. Olha aí. Que jogo gostoso pro Estevão entrar É lei do futuro. e comer a bola, de mostrar pro Jogar Maresca contra o chefe, pô. isso, Tem que chegar dar pra ele e falar assim, trabalho. ó, joguei aqui, mês que vem tô chegando lá pra pegar minha camisa, tá? Viu, chefe? Oportunidade de fazer a lei do futuro. Já tem a lei do ex, ele vai fazer a lei do futuro. Agora, rapidinho, só para amarrar, eu juro que vai ser rápido. Uma segunda opção seria a entrada do André Fernandes, que aí não modifica tanto Andrei Santos, desculpa, jogador do Vasco, que não modificaria tanto a estrutura do Chelsea, ele faz a mesma função do Caicedo. Mas essa é menos provável, né? Sexta-feira também, só que aí no final do dia, às 10 horas da noite, Palmeiras e Chelsea, Estevão versus seu futuro clube, o Chelsea. Torcedor, Palmeiras e Chelsea se enfrentam disputando uma vaga na semifinal da Copa Mundial de Clubes, além da revanche milionária. Palmeiras encara o Chelsea na próxima sexta-feira, pelas quartas de finais da Copa Mundial de Clubes, com a missão de seguir vivo na competição e, de quebra, tentar vingar a derrota sofrida de 2022, disputada nos Emirados Árabes. Concentração equilibrada na época, Palmeiras varia trabalho e descanso para seguir vivo no Mundial na última partida entre as equipes. Palmeiras foi derrotado pelos Blancs com um gol de Kyle Havertz nos minutos finais. Após cobrança de pênalti, no tempo normal, o jogo terminou empatado 1-1, com gols de Lukaku e Rafael Veiga. Além da classificação, a partida também vale uma nova premiação milionária para os cofres do clube, que já desembolsou pouco mais e pouco menos do que 220 milhões de reais. Uma vitória sobre os ingleses, por sua vez, garantiu uma receita extra de 21 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 115 milhões a mais do que o que já conquistou. Rivais há 4 temporadas, os times voltarão a se enfrentar na próxima sexta-feira, dia da Independência nos Estados Unidos. O vencedor do duelo aguardará a definição da chave do Fluminense, responsável por eliminar a Inter de Milão, a atual vice-campeã da Champions League. Palmeiras irá encarar o Chelsea da Inglaterra nas quartas, de olho numa vaga na semifinal. Ao gosto do Palmeiras em 2022, o Chelsea volta a cruzar caminho do Verdão nos Estados Unidos. E a equipe brasileira busca uma revanche. Para isso, a comissão técnica contará com Estevão à disposição, um dos destaques do time e principal revelação das categorias de base nos últimos tempos. Mesmo vendido ao clube londrino, o atacante poderá atuar na próxima sexta-feira, pelas quartas de finais do Mundial. Em 2024, data da venda do jogador, a diretoria do Palmeiras acertou a permanência do jovem até o término da competição. E aí, torcedor, confiante para a classificação do Palmeiras para as semifinais? Palmeiras passando pelo Chelsea fica muito próximo de, quem sabe, uma vaga na final. E é isso aí, torcedor. Já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Até a próxima.